Queremos agradecer também às autoridades aqui presentes e ao senhor Christian Dilma, presidente da Abinfer. E nesta noite, nós teremos como tema da palestra Futuro do Dinheiro, o futuro dos negócios e as chaves para o sucesso empreendedor, com um palestrante muito especial. Mas antes, quero chamar para fazer a abertura do evento o CEO da SB Hub Venture Builder, Sr. Wagner Giovanni Silva. Por gentileza, venha aqui à frente. Olá, boa noite a todos. Quero fazer uma palavra bem rápida, dar um bem-vindo a todos, né? Agradecendo aí, em primeiro lugar, sim, né, o nosso CEO da Smart Business, o Michael Marcos, que é o idealizador, né, e pode oportunizar hoje ter tantos negócios, né, e a visita também, e agradecer também ao Jorge Azevedo por compartilhar com a gente um pouco da experiência dele. E a gente sabe que as startups, né, e a nossa aceleradora, que a gente começou agora há pouco tempo dentro da Smart Business, e tivemos muito sucesso, né, nos resultados. A gente começou faz 15 dias e tivemos na primeira seleção de startups 27 startups que se cadastraram, startups inclusive de outros países. Temos alguns conselheiros aqui, né, com a gente hoje participando também do nosso evento. E a gente já selecionou 5 startups, depois o Michael vai até apresentar para vocês, que a gente sabe que podem ser aceleradas, né, e vão ser novos projetos, novas soluções que a gente vai oferecer aí para o mercado e vai ajudar os nossos empreendedores, os nossos consultores, os nossos investidores, e tudo isso é muito positivo. Então a gente fica muito feliz, né, de mais uma vez poder compartilhar, né, junto com o evento que já acontece todos os meses, o Futuro do Dinheiro, e hoje trazer esse tema aí com o Jorge Azevedo, falando sobre negócios, falando sobre startups e também conectando as pessoas, né? Aproveite aí para fazer as conexões necessárias com esse grupo que está aqui hoje, tá bom? Obrigado, Dani, fica à vontade. Obrigada, Wagner. Aproveito também para agradecer a presença aqui do time da Smart, que está sempre presente, dos nossos consultores e de toda a equipe, né, que trabalhou aí nesse backstage para que esse evento acontecesse nesta noite. E agora vamos apresentar o nosso palestrante, Jorge Azevedo. Ele é empreendedor e consultor, já investiu em mais de 400 startups, além de ser mentor do Founder Institute, membro do comitê Lautech do Bossa Nova e investidor anjo da Urca Angels. De catador de bolas de tênis a executivo sênior das principais consultorias internacionais, o autor possui mais de 2 décadas de experiência em projetos transformacionais no Brasil e no exterior. Jorge é marido da Cláudia e pai do Ivan, seu companheiro nos rachões de basquete. No campo profissional, Jorge é cofundador, mentor de startups e investidor anjo em mais de 400 empresas, como eu citei anteriormente. Azevedo também é autor dos livros Máquina de Emagrecer e Guia do Executivo Demitido, e se tornou referência ao relatar de modo descontraído histórias da sua realidade acontecida. Resiliente, Jorge sobreviveu a um naufrágio de 2 dias em alto mar. Ele é autodidata, viveu em vários países e é fluente em 6 idiomas. Peço que todos o recebam com uma salva de palmas, Jorge Azevedo, nosso palestrante. Boa noite, primeiro parabéns para vocês, que legal, né, parar aqui para discutir um pouco sobre futuro, falar sobre startup, falar sobre empreendedorismo. Deixa eu entender um pouquinho aqui, quem que trabalha com startup e tem uma startup aqui? Bom, e quem que já investiu em startup? Olha, e quem tem uma ideia e quer montar uma startup? Muito bom, muito bom. Eu vou começar aqui com uma pergunta e alguns de vocês vão se lembrar dessa pergunta daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. E a pergunta é o seguinte: se você descobrisse que você vai viver 50 anos a mais do que viveram os seus avós, essa é uma boa ou uma má notícia para vocês? É uma boa ou uma má notícia para vocês? Vamos pensar um pouco nesse processo. Imagina o mundo corporativo. O mundo corporativo,
a pessoa com 55, 60 anos, ela começa a fazer uma transição. Tem empresas que você não fica mais do que 60 anos. E você pega uma pessoa de 60 anos, hoje, comparado com o que a gente viu historicamente, é uma pessoa que está na plenitude da sua capacidade. Você vai abrir mão dessa pessoa, do conhecimento, da experiência, da capacidade de entrega. Mas se você não abre mão, você não abre espaço para quem está seguindo na carreira, está logo depois, poder também galgar e subir profissionalmente. Você não abre espaço para pessoas que estão se formando e estão entrando no mercado de trabalho. Então você acaba ficando nesse dilema. O que eu faço? Como que eu lido com isso? Se a gente vamos pegar agora um outro âmbito aqui, financeiro. Se acontece um troço desses, não existe no mundo um sistema de previdência que sobrevive. Estão todos os sistemas de previdência quebrados. Se você tiver uma sobrevida de mais 30, 40 anos, não tem. Não tem. Como é que vai fazer? Como é que vai funcionar isso? Então, pegando só mais uma outra, vou pensar um pouco aqui na questão de qualidade de vida. Quando você olha o sistema de medicamentos, toda a parte de biotecnologia, quando você investe para você criar uma fórmula, é a gestão de portfólio. Você investe talvez em centenas de possíveis, ou milhares de possíveis projetos, para ter um projeto que traz uma transformação, uma química que realmente dá muito certo, e você lança essa medicina no mercado. Ou essa técnica, ou pode ser uma máquina, pode ser um procedimento. E aí esse um projeto, um item, depois de algumas décadas, ele paga todo o investimento que você fez no resto. E o que está acontecendo hoje? A tecnologia, quando você lança uma metodologia, você lança um processo desses, daqui a alguns anos já vem um outro que substitui esse, e você não dá tempo de pagar e remunerar todo o investimento que você montou no seu portfólio. O que acontece com o custo de toda a tecnologia de medicina sobe também. Então, quando você pega nesse processo, o que vai acontecer? Como que vai funcionar? A questão aqui, quando a gente fala da questão profissional, quando a gente fala da questão financeira, qualidade de vida. Então tem um grande desafio aqui. E quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em startup, novos negócios, startup e novos negócios, elas acabam levando para esse lado. Imagina, você começa a criar uma ideia que você tinha, monta e lança um produto, lança uma tecnologia, isso se conecta com as pessoas que estão querendo exercer seu propósito. Se você vai lá em São Paulo, por exemplo, no Cubo, no Nova Bra, vai ter uma mistura, vai ter as pessoas jovens que estão acabando de sair da faculdade e entrando no mundo das startups, e tem as pessoas que passaram por todo esse ciclo e agora estão se reinventando. E aí você vai criando essa oportunidade. Você cria na questão financeira, você resolve a questão financeira. 1940, a expectativa de vida era de 40 anos. A expectativa de vida agora é de 76, 78 anos. A gente está falando que no intervalo de 40 anos, 80 anos, no intervalo de 80 anos, você foi aumentando 5,5 meses por ano nesse processo. E a pessoa que vivia naquela época, 40, hoje ela vive 76, 78 anos na média. Então isso é uma tendência. Tem reportagem falando que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, você entra num modo, e à medida que você avança nesse processo, você entra num modo onde a tecnologia médica de saúde ela supera as causas de mortes mais comuns, não uma eventualidade, um acidente, mas assim, você dá uma sobrevida muito grande para a população. É isso que está acontecendo. Se você pensa no xadrez, tem aquela fábula do mate do pastor, que chega o rei e pede, jogando o xadrez, toma o mate do pastor do pastor que estava lá e falou: poxa, você pode pedir o que você quiser. Ele falou: não, faz o seguinte, eu quero um grão de trigo aqui, 2 na segunda casa, 4 na terceira, 8 e assim sucessivamente. Eu falei: esse cara é imbecil. Podia pedir qualquer coisa do mundo, e ele foi pedir isso. E aí ele volta para
para a sua casa, para o reino, chega lá, o pessoal fala, eu tenho que pagar minha dívida. Faz as contas. E se você fizer essa conta, nessa exponencial, isso, quantidade de trigo, dá 35 vezes a superfície da terra toda, incluindo onde tem mar e tudo, dá 35 vezes isso plantado. Você não consegue conceber. Na hora que você está pensando, você não consegue conceber. Isso é o mundo digital. E quando a gente pensa nas startups, olha o telefone. Olha o que tem no telefone. Se você pegar hoje, isso varia um pouco, 6 a 7 das empresas mais valiosas do mundo nasceram numa garagem. Né? É isso que a gente está falando. A gente está falando aqui de Microsoft, está falando de Apple, está falando Amazon. Já é realidade. Foram startups lá atrás. É isso que a gente está vivendo. Né? E está vivendo num mundo que tem uma dicotomia aqui. Né? Você pensa um pouco, estamos aqui no ambiente mais acadêmico, tem toda essa questão de inovação, de você criar, mas pensa um pouco no mundo corporativo. Deixa eu contar um pouco o que aconteceu comigo, Jorge. Eu não sabia o que eu queria. Quando eu fui entrar para a faculdade, eu não sabia que faculdade eu ia fazer. Eu não tinha noção. Eu escolhi engenharia porque meus pais sugeriram. E aí, na época, tinha o vestibular, eu morava no Rio de Janeiro, chamava Cisgran Rio. Aí você fazia o vestibular e valia para todas as faculdades. Aí eu fiz o vestibular, eu estava no primeiro ano, passei. Putz, no primeiro ano eu passei no vestibular, olha a felicidade. Não tinha passado em todas as faculdades, mas passei. Aí fui no segundo ano, fiz o vestibular de novo, passei em todas. Né? Assim, a nota que eu tinha, você escolher para as faculdades, você escolher todas, eu passei. Ó, tô feito, né? Aí um amigo da família falou, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no mandato de segurança, você vai se matricular na faculdade, e aí você já ganha um ano. Aí eu pensando assim, não, mas e o estadual de basquete? Aí eu não vou poder jogar o estadual de basquete, a gente tinha sido bicampeão carioca, eu falei, não, eu quero continuar estudando na escola, não vou para a faculdade ainda, né? E aí nesse ínterim, chegou o professor, aí bate a soberba, né? Eu já vou passar, vai funcionar, vai dar certo e tal. Chegou o professor e falou assim, você quer passar no seu Cisgran? É fácil. Mas eu vou te dar aqui um negócio, aí me deu umas apostilas da tal do INITA. Eu quero ver você passar aqui, ó. É isso aqui que você tem, eu quero ver, Cisgran, você fica tranquilo. E aí você é desafiado, você vai e tal. Assim, resumindo, aí eu passei. E assim, eu passei, eu era o cara que estava assim, menos preparado, eu era a referência dos professores. Jorge, você entendeu? Jorge, você entendeu? Jorge, você entendeu? E foi um pouco assim a minha vida. Quando eu entrei para a consultoria estratégica, um amigo meu tinha voltado de mística e falou, Jorge, a gente tem que ir para a consultoria estratégica, é isso que faz, então arruma aqui, aplica e entra. E aí quando você entra no mundo corporativo, parece que é um videogame. Você começa a avançar e você vai avançando, vai conquistando, vai tendo o resultado. Aí daqui a pouco você muda de fase, você vai ganhando, vai mudando de fase. E tem gente que não consegue mudar de fase, game over, perde, sai, e você vai avançando. E minha vida foi isso. 17 anos na consultoria, aí um dia me chamam, olha, a gente está cortando a liderança, agora vice-presidente da consultoria está cortando a liderança, você está fora, e veio aquele baque, né? Caramba. Nunca aconteceu isso comigo, né? Bate aquela coisa. Mas depois eu até comentei. Esse foi o melhor, pior ano da minha vida. Nesse momento, quando eu fui demitido, quando eu saí, eu percebi o que estava acontecendo comigo. Eu estava mergulhado no mundo corporativo, eu estava fazendo coisa que eu não gostava, eu escolhi uma profissão que não era o que eu queria. Eu fui para uma escola que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Seguir uma carreira, quando chegou no final da carreira, você olha e fala, tá aquele vazio, não tem sentido o que você está fazendo. E aí, quando eu saí da consultoria, eu tinha uma lista, assim, uma página. Ó, você não pode trabalhar em nenhuma dessas empresas por 6 meses. Aí não tinha, eu só sabia fazer aquilo, e os potenciais pessoas querendo me contratar exatamente estavam naquela lista. Aí eu fui para o mundo das startups. Fui acelerado no Google, montamos um negócio. Deu muito certo, comecei a fazer investimento anjo, e aí foi criando um pouco dessa bagagem. Né? Então aqui a mensagem principal é que quando a gente fala aqui de mundo de startup, a gente fala dessa transformação, é uma coisa que vai impactar quem está se formando agora, e vai impactar aquela pessoa
que está no mundo corporativo e vai passar por essa transição. Quando eu escrevi o meu último livro, eu fiz uma pesquisa, eu entrevistei mais de 60 investidores, e logicamente a razão número 1 para eles investirem é você ter o retorno, né? É grana. Mas a segunda razão para investir era realizar o propósito, era fazer alguma coisa que ela sempre sonhou fazer, queria estar envolvido naquele projeto, naquela ideia e nunca teve oportunidade. E aí entrando como investidor e participando do processo, era uma chance de estar junto, de participar. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma transformação que passa não só por tecnologia, a gente está falando aqui de pessoas, está falando de ideais, está falando de um novo mundo. Um novo mundo com novas mudanças, né? Com coisas que a gente nunca viu. Olha, volta um ano, ChatGPT, volta 3 anos, pandemia, toda essa parte de conexão, olha a velocidade, olha quantas empresas aceleraram o processo digital. Né? É isso que a gente está falando. E essa foi um pouco da minha história. A gente já falou rapidamente, e de lá para cá eu comecei a investir em muita startup. Eu entrei para o Bossa Nova, montei um pouco com eles. Aí você vai, assiste e seleciona startups, eu sou do Urca, aí eu entrei para o Founder Instituto, onde você tinha muita gente com excelente ideia, começando do zero. Eu fui juntando um pouco desse conhecimento. Né? E esse conhecimento, eu queria trazer aqui 5 coisas, 5 aprendizados que vão fazer toda a diferença para quem já está montando a sua startup, para quem já tem startup, para quem quer montar startup, para quem quer investir numa startup. E o que a gente está falando aqui? Eu não estou falando aqui de você fazer um investimento gigantesco, não estou falando de marketing digital, não estou falando de um produto de prateleira. São 5 conceitos aqui, que vão fazer bastante diferença para todo mundo. E o que a gente vai falar aqui hoje? Da curadoria da ideia, como é que você, em 90 dias, você passa por esse processo todo. Se você não fizer a curadoria, você não consegue. Validação. O que é fazer validação? O que é validar? Como é que eu consigo o Product Market Fit? Como é que eu estou com um produto pronto para avançar, para receber o investimento? E depois, como é que eu monto uma equipe? Nenhuma startup vai ser investida se você não tiver uma equipe decente. Eu não conheço nenhum grupo que investe numa startup que tiver uma pessoa só. E é fundamental como é que você monta essa equipe. Como é que você, na hora que você chegou nesse ponto, qual é o teu plano agora? Como que você avança? Como que você monta esse plano? E quanto que vale o teu negócio? E isso que a gente vai ver aqui, ele serve para quem não sabe por onde começar, que é um pouco da história que eu contei. Para quem sabe para começar, mas não tem dinheiro. Poxa, eu não tenho 100 mil, 200 mil, 500 mil para começar meu negócio. Né? Para quem está começando agora a vida profissional e já quer entrar no mundo digital de cabeça, quer aproveitar essa onda logo do início. Para quem tem um negócio que é um negócio normal. Poxa, mas eu tenho que abrir um braço digital desse negócio. Tem um amigo meu que nessa jornada ele tinha uma fábrica de sapatos. E quando teve a pandemia, ele abriu um negócio digital dele para começar a vender pantufa. No primeiro, assim, depois que lançou, no mês ele fez o faturamento da fábrica dele de 1 ano. Né? Então como é que você sai do mundo físico e vai para o mundo digital? Né? E depois, como é que você realiza seu sonho? Né? E quando a gente fala sonho aqui, é reconhecimento social da família. Como é que você faz isso sem correr um risco desnecessário? Né? E é um pouco do que a gente vai ver. Bom, o primeiro ponto, esse daqui, só isso aqui já muda completamente o jogo. Quantas vezes eu, como investidor, eu recebo o pitch, a pessoa chega e fala, eu preciso de 200 mil, 300 mil, porque eu tenho que montar esse aplicativo. Eu tenho que fazer, e aí me explica o que você vai fazer. Não, é isso, você começa a ver. Era um investimento de 120 mil. A pessoa era uma advogada, ela já tinha muita experiência, ela começou a descrever, já tinha tudo anotado as funcionalidades. O sistema vai fazer isso. Nossa, mas Clara, esse sistema, isso já não existe? Ela falou, não existe, mas esse pedacinho aqui do sistema que eu estou bolando, que é a hora que eu mexo, quantas horas os advogados se dedicaram,
como é que eu aloco as horas dele para os projetos, para as coisas, isso não existe em lugar nenhum. Eu falei, tá bom, mas você não passou uma lista aqui, tem uns 50 tópicos, você está falando que é esse daqui que faz a diferença? Por que a gente não começa por esse em vez de fazer tudo? Né? É essa a pergunta que a gente tem que fazer aqui. Né? O que é único? O que é único e adiciona muito valor? Eu garanto para vocês que o projeto, que quem está concebendo o projeto, principalmente se a pessoa for um tremendo do especialista, tiver muita experiência no negócio, ela vai bolar uma coisa grande, grandiosa, com muita... Eu fiz isso, a primeira vez que eu fui montar um negócio digital, aconteceu isso comigo. Vocês acham que eu falei com o cliente? Eu peguei e montei na minha cabeça. Poxa, eu sou especialista nisso, eu sei fazer. Resumindo, foram uns 4 meses que você rasga e joga fora. Não serviu para nada. Não serviu para nada. E é um pouco desse exercício. Como é que você encontra a essência? E aí, eu não conheço, olha que eu já investi em muita startup, muito negócio, eu não conheço um negócio que o primeiro sistema que eles desenvolveram, eles continuam usando e foi funcional. Todos os negócios digitais, os primeiros que você faz, você vai jogar no lixo, vai jogar fora, vai usar um pouquinho e não vai servir. Mas esse é o propósito desse sistema, esse é o objetivo. Então, se é para você dispersar, vamos dispersar rápido. Vamos ser rápido nesse processo. Vamos pegar o ponto, esse aqui eu acredito que funciona muito bem. E aí avança. Então a gente faz um exercício que é o seguinte, vamos perguntar, aqui eu tenho vou trazer um exemplo aqui de uma cervejaria. Eu tenho uma cervejaria da família, estamos aqui então veio a fórmula veio do meu avô, do meu bisavô, então tem a fórmula aqui da cerveja que é artesanal e única. E eu estou bolando aqui nesse tempo, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa e vou ver quais são também os 10 rótulos mais vendidos aqui no Brasil para botar aqui no meu negócio. Então eu vou entregar aquela cerveja que eu vou fazer artesanal e mais aqueles que vendem bem, que são apreciados pelos brasileiros. E mais, eu vou botar rótulos regionais, então eu vou botar um de Joinville, eu vou fazer relacionado com, agora está no inverno, está no verão, é um específico aqui para o festival, eu vou customizar a parte do rótulo das cervejas. E para ser produtivo, eu vou ter toda uma estrutura de logística, né, e de integração do sistema e tudo mais. Então essa é a minha ideia, e aí a gente começa a voltar aqui, o que eu estava falando? Poxa, tem que agregar valor, e tem que ser único. Então a primeira pergunta que a gente faz aqui, do que a gente está falando aqui? Fórmula premiada, sabores, rótulos, o que agrega valor? Né? Então a fórmula premiada, eu acho que agrega valor? Agrega, né? A fórmula premiada agrega. Sabores preferidos, agrega valor? Os sabores mais consumidos aqui no Brasil, o pessoal gosta, agrega, né? Agrega, legal. Rótulos únicos, agrega valor? Eu acho que destrói valor, porque se você começar a rotular as garrafas e depois faltar numa região, sobrar na outra, aí não tem mais o rótulo aqui do festival, então você vai ter um problema difícil aqui. Né? Logística própria, olha, pode até agregar um pouquinho, mas tem tanta empresa de logística aqui que deve fazer melhor do que eu. Né? Então, quando você faz essa primeira análise, poxa, então tem 2 coisas aqui que agregam valor, uma fórmula premiada e sabores preferidos. Agora, o que é único aqui? A fórmula premiada é única, certo? Os 10 rótulos, os 10 sabores, mas é único ou não? Não, né? Rótulos únicos sim, né? Pelo próprio nome, logística própria, sistema integrado não. E aí você começa a fazer essa visão e assim, quando você faz esse check, o que teve 2 vermelhinhos está fora. Não pode estar no teu negócio, não pode estar. Né? O que deu aqui, rótulos únicos também está fora, não agrega valor. Para que você vai fazer? Não agrega valor. Os sabores preferidos talvez, mas não na primeira fase, não logo no início. Então é um pouco desse exercício aqui rápido que você tem que fazer. E se você fizer uma lista de todas as funcionalidades do teu negócio, você vai ficar com 1 ou 2. Essa 1 ou 2 que você vai testar. Essa é uma ou 2 que você vai começar. Não precisa de tudo. Esse faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? E aí você vai montar o primeiro produto funcional. O primeiro produto funcional, aí vem, Jorge, mas eu preciso de dinheiro para lançar meu primeiro produto. Tem uma pessoa que veio, eu queria um investimento que ele queria montar um sistema para conectar restaurante
com o pessoal que pesca. O cara sai de barco para pescar, aí quando está voltando com peixe fresco, poxa, eu quero conectar direto no restaurante, eu quero montar um sistema. Cara, você não precisa de montar sistema. Faz 2 grupos no WhatsApp e bota uma pessoa para ficar fazendo o match ali. Depois você faz o sistema, mas vê se esse troço funciona primeiro. Né? E é um pouco desse processo, você não tem que entregar um sistema. Quando você está nessa fase, o que você entrega é a transformação. É a transformação que você entrega. E aí quando a gente fala aqui um pouco de modelos, aqui eu vou passar rápido, que tem bastante literatura, mas o modelo concierge é exatamente o exemplo que eu dei. Você bota 2 grupos de WhatsApp, bota um cara para fazer o trabalho de concierge, você testa se funciona a solução. Oferta fumaça. Ó, esse aqui eu adoro esse exemplo. Viagem, turismo espacial. Quem quer fazer turismo espacial? Começaram a fazer isso. Você faz uma oferta, a pessoa entra no site para comprar aquela oferta e entra numa lista de espera. Quando lançaram o conceito de turismo espacial, não existia tecnologia para levar turista para fazer viagem espacial. Não existia. E há 2 anos atrás, quando entregaram a tecnologia, na lista de espera, que já tinham pago, tinham mais de 600 pessoas. Olha só você validando o mercado. Né? Olha você validando o mercado. Mágico de Oz, você já tem um aplicativo, só tem um front-end. É o modelo concierge com front-end na frente. A pessoa acha que está fazendo. O EasyTax foi isso. O EasyTax foi exatamente, você começa a ver os relatos, só tinha tela. E os caras ali no hotel pegando potencial cliente para chamar os taxistas. Né? Protótipo funcional, bom, isso aqui são as ferramentas que a gente tem aqui, que já fazem o protótipo direto, então você já gera o protótipo. E até fazer prototipagem dupla, que você começar a testar, inclusive, qual que é o melhor modelo. Né? Então, é um pouco de como é que você cria isso, mas lembra, a gente está falando aqui de transformação, não estamos falando de produto. Eu vou transformar uma pessoa, eu vou transformar o meu persona, eu vou entregar e vou validar isso com ele. E aqui a gente faz o link para o próximo passo. Eu gosto muito dessa frase. Não adianta você correr, não adianta você ser muito bom se você está indo na direção errada. Se você for muito rápido na direção errada, é melhor ficar parado. Né? Então, nada tão inútil quanto ser eficiente no que não deveria ser feito. Né? Então, lembra disso quando a gente vai pensar aqui na essência da ideia. Bom, entrando para validação. Validação é para quem quer montar um negócio, validação é o ponto mais importante. Se você aprender a jogada da validação, você lança uma startup em 60, 90 dias. Você lança um negócio em 60, 90 dias se você souber fazer validação. Validação faz toda a diferença. O que é a validação? Validação são 3 passos. Passo número 1, validar o mercado. A pessoa paga. Quanta startup que o cara está rodando há 1 ano e não vendeu nada? Ah não, mas não vale, mas paga qualquer coisa, não interessa. Ah Jorge, então, eu quero gente pagante. Não, mas paga, eu quero que pague. Mas paga pouco, mas paga. Porque se o cara pagar qualquer coisa, ele vai exigir. Você vai ter que prestar satisfação. Você não está entregando. E isso é fundamental. Né? Então, começar a vender. Eu dei o exemplo da viagem turismo aeroespacial. Você começar a vender. Tem gente que paga por isso. Então muita startup falou que começa a vender uma consultoria. Vai lá no teu nicho e pergunta o que aquela empresa precisa. Que transformação ela está precisando? Puxa, eu quero trabalhar com toda a parte de diagnóstico médico. Então vai lá no hospital e começa a entender qual é a dor e vende uma consultoria para resolver alguma coisa. Depois você prototipa, monta um sistema, faz as negócios, mas vende, valida o mercado. Segundo, aí quando você vender e começar a entregar, você não tem que fazer o sistema, você tem que entregar a transformação. Qual relatório que o meu sistema vai gerar, que o meu aplicativo vai gerar? Faz na mão, não faz nada automático, faz na mão o relatório. Senta com o cliente e discute com ele o resultado do relatório. Pergunta para ele o que fez sentido, o que não fez sentido, o que está faltando em termos de insight, de análise, e vai ajustando. Interage 2, 3, 4, 5 meses, e daqui a pouco você vai ter um formato totalmente diferente do que você imaginou. Aí nessa hora você chama um cara de TI e fala, olha, está aqui.
Eu não estou mais falando uma coisa que está na minha cabeça, que eu pensei, que eu achei legal. Eu não estou mais pensando no relatório, o relatório já rodou. Eu já tenho a história de como o relatório funcionou. Imagina quanto vai ser o teu custo de implementação. O quanto que você vai economizar na implementação e se bobear, você, né, fazendo essas duas etapas, você entrega a tecnologia antes, porque não vai ter tanto retrabalho. Né? E você vai interagindo e vai fazendo a validação. Quando você faz esse trabalho, se você chega nesse ponto, né, aí falta simplesmente o último ponto, que é entender os canais. Isso aqui é o que diferencia as startups. Se você sabe ou não como funcionam os canais. E quais são os canais aqui? São 2 canais. O canal de aquisição e o canal de distribuição. Como que você faz para adquirir o cliente, quanto o cliente fica, como que você entrega, como que funciona. Na hora que você atingir esse ponto, está preparado para tracionar. E aí vai chover gente querendo investir, vai chover investidor anjo, venture e tudo mais. E aí vem a pergunta, poxa Jorge, e se não funcionar? Se eu começar a fazer validação, ver que está errado? Nossa, ainda bem. Ainda bem que você fez em 2, 3 semanas e descobriu que não funciona. Imagina se você ficar 1 ano. Né? Então, quanto mais rápido você faz esse processo, quanto mais rápido você aprende que não funciona, melhor. E aí você vai ajustando. Será que é preço? Será que é a conveniência? Você vai dando aquelas pivotadas do processo, que é normal. Então essa é a grande essência. Eu estou falando aqui de startup enxuta e tudo mais, mas é isso. É você botar para funcionar. Né? E isso faz muita diferença. Né? E aí, só para fechar essa parte, que eu acho que é importante, o que a gente fala aqui, eu não vou ficar falando de outra forma e tal, mas o que a gente precisa? Uma startup que tenha essas métricas, ela já começa a valer muito. E são poucas coisas. O que a gente está falando aqui? Eu quero saber quanto custa para adquirir um cliente. Quanto custa para adquirir um cliente? É porque eu gastei com marketing, é porque eu gastei meu tempo, é porque eu estou pagando uma equipe para fazer isso. Quanto custa cada cliente que eu estou botando para dentro? Depois, esse cliente que eu boto para dentro, quanto que ele gera de grana ao longo do tempo? E aí, quando eu tenho essa visão de quanto custa para adquirir e quanto que ele gera de grana ao longo do tempo, eu já sei, olha, para cada 10 reais que eu coloco, eu estou gerando 500 de retorno. Eu bato na porta do investidor, vem cá, você está vendo isso daqui? Está vendo quanto que está dando de ROI? Você está interessado? Aí ele vai perguntar, tá bom, mas o teu produto é bom? E aí ele vai querer saber o quê? Ele vai querer saber o que a gente chama de análise de cohort. É entender se você mantém aquele cliente pelo tempo necessário. Então, como é que você pode medir isso? Se você tem rotatividade, né, churn, ou às vezes você ainda está muito jovem, como startup, pouco tempo, pelo menos o índice de satisfação, o NPS. Né? Então, quando você tem esses números e começa a mostrar que o teu negócio está crescendo e você sabe quanto custa para adquirir o cliente, quanto gera de retorno, você está com o processo pronto agora para escalar, para buscar investimento. Isso dá para fazer extremamente rápido se você tiver essa disciplina, né? Ser cirúrgico no que vai fazer, validar o mercado, montar um produto que não tem nada a ver com tecnologia. Depois que estiver pronto, aí sim, vamos trabalhar porque eu não consigo escalar. E eu tenho que investir em tecnologia, tenho que investir no digital. Vocês estão vendo que não tem inteligência artificial, não tem a experiência do cliente que você vai fazer ao longo do tempo, mas você não tem um desenho aqui. É interação, é tocar. E com isso você economiza muito, né? Você gera muito valor. E aí eu vou para a terceira parte, essa parte é a equipe. Eu até comentei no início, a equipe é tudo. A gente não investe num negócio, num produto, a gente investe na equipe. A gente acredita no fundador. Quanto vale a capacidade dele porque se não estiver dando certo, ele vai ter capacidade de mudar, vai ter capacidade de transformar. E se você não tiver uma equipe adequada, isso não funciona, não vai ter resiliência no negócio. Você precisa. E você precisa aqui de uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, eu trago aqui, vou passar rápido, mas assim, eu trouxe algumas visões. Né? Então tem uma visão DISC. O que é a visão DISC? Muito rápido. Então, tem pessoas que têm um perfil de execução, cara é tubarão, executa e tal. Tem outro que é o perfil mais de comunicador.
Tem um que tem um perfil mais de planejamento, entende o que está acontecendo, e tem um que é o mais analista. Você precisa dos 4 perfis do teu negócio, precisa dos 4 perfis. E às vezes a pessoa ela é comunicadora e executora, mas ela não é boa na parte analítica. Então como é que você faz? Então você tem que formar uma equipe, seja os sócios, ou então na gestão da sua startup, ter esses 4 perfis. Porque ele só vai funcionar se você tiver esses 4 perfis. Né? Tem outra análise que é bem interessante, né? Que é o MBTI, que é com base nos arquétipos de Jung, né? E aí é basicamente como que você reage com o que está acontecendo, se você reage mais externamente ou mais internamente. Então você pega o primeiro perfil, da onde que vem a sua energia? É uma energia interna ou uma energia externa? O que te motiva? Quando você encontra essa energia, como é que você reage? Você reage com base na sua visão, na sua intuição. E a sua decisão? Quando você toma uma decisão, é mais pensamento ou é sentimento? E aí você vai mapeando um pouco esse perfil. E aí você vai vendo, e tem perfis que são bem específicos para a startup. Tem um estudo aqui no Brasil, o perfil mais... O perfil mais forte é o perfil E, do cara que é extrovertido, né, dessa parte de energia. Um J, de julgamento, é o cara que tem um estudo de pequenos negócios que deram certo no Brasil. 66% dos casos você tinha o fundador com esse perfil IJ. Né? Por quê? Porque ele reage melhor nesse formato. E aí também tem um lado funcional, você vai montar uma equipe. Como é que você monta a equipe? Olha, tem a questão aqui, alguém tem que olhar a estratégia, tem um que tem que gerar o conteúdo, tem um que tem que focado na parte de tecnologia, a parte de vendas, as pessoas. Então você tem que ter essas habilidades. E aí você vai combinando essas peças. Tem certo e tem errado? Não tem. Você vê bons empreendedores em todos os perfis. Né? Mas é importante entender o que tem de errado aqui. É você montar uma equipe só de engenheiro com perfil analítico. É montar só de comunicadores. Então, você ter uma diversidade nesse perfil. E é super importante mapear isso. Né? E aqui eu trago alguns exemplos. Então, qual é o perfil? Você vai ver que aqui tem pessoas que são extremamente expoentes, né, em todos os perfis. E o que eu estava falando, quais são o perfil que funciona bem aqui no Brasil? EJ, Bill Gates, um exemplo. Barack Obama, Sam Walton. Sam Walton é o fundador do Walmart, né? Henry Ford. Então você vê que é um pouco desse perfil, né? Então como que você mapeia e entende o perfil. Mas você tem o perfil Madonna, Steve Jobs, você vai ver todos os empreendedores de sucesso em uma determinada área tem um perfil e faz todo sentido, né? E aí é fazer um teste. Eu tenho aqui no livro, eu tenho um teste específico que está mais focado no DISC para empreendedorismo, né? Então quem quiser fazer depois o teste, entender qual é o seu perfil de empreendedor, aí você consegue fazer. Perfil DISC, se você procurar na internet, também tem vários testes. Perfil DISC, MBTI também tem vários. É super interessante. E para quem está montando a equipe, fazer o perfil. Na aceleradora, quando foi acelerado no Google, eles mapeavam os sócios para ver se existia essa complementariedade. Porque o que destrói o valor da startup é quando você tem sócios que não se complementam. Né? E aí, só para fechar, né? Uma frase aqui do Michael Jordan, estava falando de basquete: o talento vence jogos, mas o trabalho em equipe é que ganha campeonato. Então você pode ir muito rápido, sozinho, mas você quer ir longe, tem que ir acompanhado, né? Então um pouco desse processo. Bom, aí para fechar aqui o plano de negócio, eu vou alavancar um pouco a questão do livro, como nasce uma startup, e vou dar uma passagem aqui para vocês dessa jornada. Como é que é a jornada de você montar esse plano de negócio? A gente já falou de algumas coisas, mas aí ajuda a recapitular. Então a gente começa com uma ideia. Eu tenho a ideia, falando bastante qual é a essência da sua ideia, como é que você faz essa curadoria da ideia. Passo número 1.
tem que fazer isso. Eu passei meio rápido, mas você está entregando uma transformação para uma pessoa. Qual é a pessoa que você está entregando a transformação? É fundamental. Então, entender um pouco o que você está transformando na pessoa. E aí você pegar e montar o teu primeiro produto. O teu primeiro produto é o que eu tinha comentado. Não é um software, é uma transformação. Qual é a transformação que você vai entregar? E aí, na hora que você definiu, olha, eu já tenho a essência, já sei o que eu vou fazer, para quem que eu vou fazer, como eu vou fazer, deixa eu botar isso em prática. E aí entra a etapa que a gente já falou bastante de mercado, produto, canal, são as três etapas de validação. Montar a equipe, valuation eu vou falar na sequência, vou pular aqui. Mas aí você fecha a validação, super importante fechar a validação. Bom, agora você vai partir para a visão de investimento. Investimento, como é que está meu negócio? Se eu sou um investidor e vou olhar cada startup, o que eu vou checar? Então tem que ter um checklist, ver se está passando por todos esses tópicos. Entendeu como que o investidor pensa? O que o investidor quer ver quando você vai fazer um pitch? E é super importante, o investidor, ele quer saber se o mercado é relevante, ele quer saber se a solução é única, ele quer saber o quanto que aquele sócio está comprometido com o negócio. Então aí, você pode aprofundar bastante para entender como funciona o investidor e aí como que você fala com esse investidor. Como que você fala com esse investidor, porque quando você está dialogando, não é o que você está falando, é o que as pessoas estão ouvindo. Então, o que ele precisa ouvir, que mensagem que eu quero passar e como que ele vai entender essa mensagem. E aí, para você montar o pitch e fazer a apresentação. Então, é um pouco desse processo. Né? É um processo que você começa aqui, pessoas e transformação. A gente está discutindo aqui o que agrega valor. Daqui é só pessoas de transformação. Não é, eu posso precisar fazer uma análise que exige muita tecnologia, mas aqui a essência é pessoas e transformação. Quando a gente entra para cá, aí é tecnologia. É tecnologia, validação, construção, montar. Por quê? Porque senão não escala. Como é que eu monto um negócio escalável? Aqui eu vou montar um negócio escalável. E depois aqui é comunicação. Como é que eu comunico, como é que eu levo isso adiante. E aí, só para fechar, é um caso real. Por que é importante fazer o valuation? O valuation, ele vai te dar duas mensagens muito importantes. Vamos supor, você faz o valuation e descobre que o negócio não vale a pena. Então é bom fazer logo o valuation, porque, poxa vida, você vai ficar quanto tempo desenvolvendo isso? Você tem que fazer sentido. E às vezes o valuation é importante pelo contrário. Você faz as contas e percebe que está perdendo dinheiro porque você não está avançando na direção do seu sonho. Então, Marcos, procurador federal, ele estava, seguiu toda a carreira de funcionário público, faltavam 5 anos para ele se aposentar. E aí ele falou, poxa cara, mas por que você já não lança a tua startup, monta o teu negócio? Ah não, mas eu mais 5 anos eu vou me aposentar no teto da aposentadoria. No teto do funcionalismo são R$5.000 a mais para eu ficar esses 5 anos. Essa era a conta que ele estava fazendo. Tá bom, cara, mas Ricardo, que negócio que você quer montar? Ele começou a explicar, é assim, é tal. Quanto que você acha que você consegue faturar com esse negócio? Aí ele chegou, olha, nas férias eu rodei, ele faturou mais ou menos 70 mil por mês. Ah, então você está me dizendo que se você botar isso para rodar, para funcionar, ele vai ser uma coisa entre 50 e 90 por mês? É, isso aí. Ah, legal. Então, vamos fazer o exercício de evaluation? Aí a gente faz o exercício de evaluation e a exercício de evaluation, o que acontece? Olha, esse negócio aqui, só isso, sem nada mais. Esse negócio dele vale de 6 a 8 milhões e mais. Ele estava perdendo 19 mil por dia que ele não avançava na direção do sonho dele. E é um exercício fácil de fazer, eu vou compartilhar com vocês aqui, é bem básico, tem muita coisa de valuation, mas eu vou compartilhar uma coisa bem básica. Vou fazer uma coisa mais prática aqui para fechar. Quem tem uma ideia, quer fazer uma startup? Vamos lá. Uma ideia, vamos lá. Pode falar.
A ideia é... Só o que é? Qual a ideia? Software de orçamento de imóveis. Um software de orçamento de imóveis. Então a gente vai fazer... quanto você acha? Moldes. Software de orçamento de imóveis. Moldes. Quanto você acha que, depois de um ano rodando o negócio, quanto você acha que fatura? 200 mil por mês? 200 mil por mês. Esse negócio, software de orçamento de moldes, é um negócio que já não é mais tradicional, que já tem um pouco de tecnologia, talvez pode ter muito ou pouco inovação. Vamos pensar aqui que é com base tecnológica, mas não tão disruptivo, né? Por enquanto. Aí eu vou pegar esse cálculo. Então estamos falando de 200 por mês. Então vamos ver aqui. Duas perguntas, uma conta e uma reflexão. Faturamento mensal, daqui a um ano. Vai estar mais ou menos aqui nos 100 mil por mês. Grau de inovação médio, 8. Aí, 8. Daí a conta que a gente vai fazer é a seguinte. Eu vou pegar esse 8 e vou dividir por 0,36. Esse 8 eu vou dividir por 0,36. 8 dividido por 0,36. 22. O que a gente está falando aqui? Esse negócio para fazer software de orçamento de moldes, daqui a um ano, ele pode estar valendo mais ou menos uns 8 milhões. E cada dia que você não avança no teu sonho, está te custando 22 mil reais. Então é um pouco dessa reflexão, dessa pergunta. É uma conta simples, né? Mas assim você se assusta. Né? Você se assusta e isso dá um senso interessante. Né? E eu convido assim, deixa eu voltar aqui, só para a conta que a gente faz aqui, é só pegar aqui quanto que você acha que vai faturar. Né? Mais ou menos. E não vai faturar mais que 12 milhões, né? Mais isso, quanto que você vai faturamento mensal? Negócio tradicional, não tradicional. Hoje os valores estão um pouco mais baixos do que quando eu escrevi o livro. Mas vale ainda, tá? Porque aqui foi conservador. Aí você faz a conta e vê aonde você cai aqui na tabela. Quanto vale o seu negócio? Divide por 0,36. Quanto custa cada dia que você não avança? É uma reflexão bastante interessante. Então, gente, a ideia aqui era compartilhar um pouco desse processo. Eu realmente acredito que você consegue passar por essa jornada que eu estou descrevendo. Talvez 90 dias é exagerado, mas você consegue economizar muito tempo, muito esforço, muito. E eu vejo o contrário às vezes. Negócios que a pessoa levou muito tempo e não chegou nesse ponto. E assim, é um processo que a gente precisa focar, então você tem que ser seletivo. Eu tenho que focar nesse ponto especificamente. Aí você tem que trabalhar toda a questão de validação. Se você tiver essa jornada de validação bem mapeada, você avança demais. Não precisa, a pessoa vai me procurar para investimento. Cara, não está pronto. Se eu botar grana agora, o teu negócio não vale tanto. Vai matar o teu negócio e ele não vai conseguir crescer lá na frente. Você tem que fazer até o Product Market Fit, você tem que ir sozinho. Tem que conseguir gente para pagar e validar o teu negócio. Olha só, você paga, o cara paga, valida o teu negócio e te financia naquele momento. Mas depois eu não consigo crescer. Tudo bem, você monta a equipe, e aí você vai fazer o pitch, vai mostrar quanto que é o teu Product Market Fit, como é que está funcionando e você busca investimento. Assim, de uma forma rápida, né, no que dá para falar aqui em uma hora mais ou menos, que a gente tinha combinado, é um pouco dessa jornada. Eu queria desejar sucesso para todos vocês, excepcional aqui, parar, né, aqui à tarde e à noite para pensar em negócio, pensar em inovação. E deixar aqui também um espaço aberto para dúvidas, perguntas. Eu acho que é bastante interessante e relevante. Obrigado, gente.
agradecer ao Jorge Azevedo pela excelente palestra. Acredito que abriu muito os nossos olhos e fez nós nos considerar, né, as nossas ideias, aquilo que nós estamos engavetados e o quanto isso nos custa diariamente. E agora eu chamo aqui à frente para fazer as considerações finais e dar a sua mensagem o presidente da SB Hub Venture Builder e também presidente da Smart Business Group, o senhor Michael Marques. Obrigado a todos, boa noite a todos. É uma honra ter o Jorge aqui com a gente. Eu tenho o prazer agora de fazer parte do mesmo grupo empresarial, sou Power Mind, né? Ele já há quase 4 anos e eu agora ingressando nesse grupo, que é um grupo de empresários, um mastermind formado pelo Rodrigo Cardoso, né? Um grande palestrante, um ser humano ímpar, né? Que eu tenho o prazer de acompanhar há alguns anos. E trazer o Jorge aqui para falar dessa experiência dele de negócios, de inovação, de startups. Apesar de resumido, eu queria, inclusive, né, um pouco mais, né, absorver um pouco mais, mas amanhã a gente vai sugar bastante o Jorge, fazer muita pergunta, aproveitar bem esse conhecimento dele e, sobretudo, um conhecimento que ele tem, uma expertise em fintechs, que também é o nosso negócio principal hoje aqui. E eu quero, para fazer as considerações, falar um pouco do que nós estamos fazendo aqui, dos processos. Quem estava aqui mês passado? Ok, então muitos de vocês já estão acompanhando esse nosso processo. Através do grupo Smart Business nasce a SB Hub, né, Smart Business Hub, uma Venture Builder, a primeira Venture Builder criada em Joinville, né, genuinamente joinvilense, e temos muito orgulho disso, porque temos várias aceleradoras atuando aqui na região, até porque Joinville é, sim, um polo industrial, um polo de inovação, tecnologia. Grandes projetos já nasceram aqui, grandes projetos atuam aqui, mas nenhuma aceleradora tinha nascido aqui. Temos aqui o prazer e a honra de ter o pessoal do Inova Park, aqui o Centro de Inovação da Univille, nos apoiando e, né, como parceiros nessa nova fase que nós estamos seguindo. E eu quero apresentar um pouquinho para vocês do que nós vamos fazer e o que já estamos fazendo. Para quem acompanhou semana passada, mês passado, o Futuro do Dinheiro, onde nós trouxemos esse lançamento, trouxemos o presidente do LEAD de Santa Catarina para estar conosco, mas durante esse mês nós tivemos uma evolução gigantesca e eu quero partilhar aqui com vocês. Primeiro, falando um pouco, né, a SB Hub é justamente aquilo que já é a missão da Smart Business, né? Ser um meio de geração de riqueza para a sociedade através da disrupção de negócios tradicionais, educando financeiramente a sociedade empresarial. Essa é a nossa missão e nós levamos isso muito a sério. Todos os nossos negócios trazem essa questão de disrupção, todos os nossos negócios trazem essa questão de tecnologia e inovação que vem mudando a maneira como nós fazemos negócio no mundo. E quando nós falamos de startup, é um modelo que me encantou desde o ano passado, quando nós começamos, montando a nossa primeira startup. É um modelo que me encantou pelo seu poder de alavancagem, pelo seu poder de expansão e principalmente como ela transforma o mundo dos negócios. Se você olhar hoje, se você olhar para o mundo hoje, as empresas como elas funcionam hoje, nos últimos 5 anos nós tivemos uma mudança absurda. Com a pandemia mesmo, nós tivemos aí uma evolução de 10 anos em 2. Porque a crise, a dificuldade, a dor acelerou os negócios digitais, acelerou negócios tradicionais, mudou a maneira como nós pensamos negócio. Eu vou entrar depois numa tela, porque o Brasil é um dos maiores países em startups que viraram unicórnio. O Brasil está em 10º lugar no ranking mundial de startups unicórnios. Então o brasileiro é criativo, o brasileiro é inovador, o brasileiro tem garra para construir, para inovar, para mudar a maneira que nós pensamos negócio. Então é justamente nesse setor que nós queremos atuar com bastante força e com bastante, com um time de pessoas especialistas nesse segmento. Então, já falei, genuinamente brasileira, mas eu quero falar mesmo do que nós estamos fazendo.
A Smart Business Group, ela hoje é um grupo de empresas já em 4 segmentos, né? Então, a Smart Business, gestão de ativos, a Smart Academy, educação financeira, mentoria empresarial, e essa palestra que nós fazemos mensalmente para vocês, uma palestra sem fins lucrativos que traz informações sobre o Web 3.0, inteligência artificial, criptoeconomia e diversos outros assuntos. A Smart Franchise é a nossa franquia, hoje temos mais de 50 franqueados, e agora nascendo a SB Hub, uma Venture Builder. Tá? Para estar à frente desse novo projeto, nós trouxemos o Wagner, né, que fez a abertura hoje aqui do evento. Nós trouxemos ele como CEO do projeto, justamente pela experiência dele atuando aqui com inovação, tecnologia e acompanhando startups por alguns anos. Eu assumo como presidente, a Daniela vice-presidente desse projeto, e nós trouxemos aí um conselho administrativo. Ricardo Pamplona, dono da Pamplona Consultoria, tivemos o prazer de nos conhecer esse ano, uma consultoria feita para a nossa empresa. Trouxemos o Guilherme Camille, dono da OH, uma empresa de comunicação em Marte, um dos profissionais da área de comunicação mais competentes